Vamos direto falar de tosse, mitos e verdades da tosse. Será que a tosse só está ligada a algum resfriado ou algum problema de saúde? A gente vai conversar com a otorrinolaringologista, doutora Maura Neves. Oi, Carol. Bem-vinda mais Obrigada, uma vez. Muito obrigada. Nessa estação, o doutor estará sempre por aqui, não é? Pois O é. outono pede aí orientações de otorrino e a gente precisa, não só para quem tem criança, mas nós adultos também sofremos com a tosse. Vamos começar com as nossas perguntinhas, Tá a bom. gente vai uma a uma de mito ou verdade e vamos contando essas curiosidades, até porque tem algumas brincadeirinhas e receitinhas aqui que a gente também vai descobrir se é mito ou se é verdade que podem diminuir a tosse. Primeiro mito ou verdade na tela, olha lá. Tosse pode ser transmitida de uma pessoa para outra, então tô tossindo muito, aí na cama, tô lá do lado do meu marido, dormi, né, com ele e tal, tossi muito a noite inteira, dia seguinte ele vai ter tosse. Então, Mito ou verdade? é mito. É mito. Porque, na verdade, a tosse é um sintoma. Então, assim, se você tiver com uma tosse causada por alergia, então ele não vai pegar a tua alergia e não vai começar a tossir. Agora, a tosse é um dos meios que a gente tem de transmitir germes. Então, por exemplo, partículas, vírus, bactérias, então isso pode passar para o teu marido e aí ele vai começar a tossir. Então, a tosse é um grande meio de transmissão. Então, neste caso, é mito, né? Porque eu vou estar tossindo aqui no estúdio, alguém que um dos meus meninos vai pegar. Não. Não. Só se, dependendo aí se for um vírus ou uma bactéria. Isso, se for uma alergia, aí a gente não vai pegar. Então, nem sempre a gente tosse, tá? Próxima perguntinha na tela. Eu tenho uma aqui, que agora eu não me lembro se ela tá aí, daqui a pouquinho eu faço. Mito ou verdade? Tosse é sinal de problema no pulmão, doutora. Será que tosse é sinal de problema no pulmão? O que vocês acham em casa? Não sei. Dá sempre medo, a gente começa a tossir, primeira coisa que você vai fazer, eu pelo menos Tá já com ouvi, problema no vou pulmão. ouvir o pulmãozinho do João pra ver se tá roncando. Então, tosse é um grande sinal de problemas pulmonares, mas não só de problemas no pulmão, tá? Então, a tosse pode ser uma sinusite, pode ser um resfriado, pode ser uma gripe, pode ser várias coisas. E pode ser também um problema no pulmão. Então, não foque assim, tá com tosse, é só o pulmão que tem problema. Não, pode ser outros problemas também. Certo, se for alérgica não tem nada a ver com o pulmão. Normalmente não tem nada a ver com o pulmão. Mas se não for alérgica, a chance de ter relação com o pulmão é grande. Ou não? Você pode, assim, a causa mais frequente de tosse que a gente tem é associada a uma gripe ou um resfriado, Tá. que não necessariamente dá um problema pulmonar, ela vai dar um problema aqui nessa região de nariz e de garganta. Então, essa é a causa mais frequente. Tá. Mesmo porque ter gripes e resfriados é mais frequente do que a gente ter uma pneumonia, graças a Deus, sim, né? sem dúvida. Graças a Deus. Então, assim, a tosse, ela não necessariamente ela remete a problemas pulmonares, porém, problemas pulmonares frequentemente se manifestam através de tosse. Por exemplo, a asma, a bronquite, né? Toda aquela chiadeira, quando a criança está com aquela chiadeira no peito. Então, vai ter tosse além da chiadeira. Então, a tosse, ela remete a problemas pulmonares, mas não só problemas pulmonares são causa da tosse. Próximo mito ou verdade? Tosse com sangue é sempre grave. Então, olha só, o sempre na medicina é meio complicado, Tá. né? Tosse com sangue, normalmente, é alguma coisa que a gente tem que se preocupar um pouco mais. Tá. Mas muitas vezes, esse sangue, ele vem às vezes da própria garganta. A gente tosse. Olha, aqui, nessa região aqui, a gente tem muitos vasos sanguíneos. E quando tosse, um vasinho pode se romper e juntar um pouco de secreção à tosse. Secreção de sangue à tosse. Tá. E aí, a hora que tosse, vai sair um pouquinho avermelhado. Se é uma coisa mais pontual, normalmente não é nenhum sinal de alarme. Agora, teve uma vez, teve a segunda vez, procura um médico. Tosse com sangue, a gente tem que realmente sempre avaliar. É mais perigoso, sim. Mas não é sempre que é um problema grave. Vamos colocar na tela uma perguntinha do público, então, que tem a ver com isso, hein? Sangue na tosse. Sangue Vamos na entender. tosse. Sempre assusta, Na né? tela. Sangue Assusta assusta, muito, Sangue né? assusta. Giovana, um beijo, obrigada. Minha filha tem 7 anos e está com tosse há uma semana. Ontem a tosse veio com sangue. Então pode ser que seja esse quadro que você acabou de explicar. Isso, muito possivelmente. Muitas vezes o quadro de inflamação
de gripe, de resfriado, ou nessa época do ano, ele dá uma inflamação nessa região aqui da garganta, boca, garganta e nariz. E quando a pessoa tosse, né, ela já está tossindo há uma semana, tosse, 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 algum vasinho fica um pouquinho mais engurgitado, mais gordinho, pode se romper. É lógico que esse sangue é pequena quantidade, bem pouquinho. Qualquer quantidade que seja maior, tem que procurar um médico. Por exemplo, colocar uma situação que agora minha diretora me cantou, que ela falou que o nariz também sangrou. Então, digamos que é esse lance de toda essa ligação que você explicou. Isso. Se a pessoa está normal e ela começa a ter um sangramento ou ela cospe sangue, é diferente de numa tosse, ela cuspir aí um sangue com secreção. É totalmente diferente. Totalmente diferente. O sangue exclusivo, único ali, escorrendo, pode ser outra coisa. Esse sangue que vem do nariz, que escorre do nariz pela frente ou pelo fundo, outra coisa, gente. Procura o médico, tá? Que ele vem sem, assim, sangra. Sem você estimular, sem você assoar, sem secreção. Isso é sangramento nasal. A gente chama de epistaxe entre os médicos, é sangramento nasal. Ocorre por várias causas, essa época do ano também é super frequente. Procure um médico. O que a gente está falando aqui é diferente. É catarro com um pouquinho de sangue, tá? Agora, tossiu só sangue, procura um médico. Perfeito. Tá aí, então. Fica mais fácil. Respondido. Antes da gente ir pro próximo mito ou verdade, tem uma dúvida. Quando a gente classifica a tosse, é um negócio muito louco, né? Às vezes eu ligo pro pediatra e falo assim, cara, mas como é que é a tosse? Ai, 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 como é que eu conto como é que é a tosse? Tosse é tosse. Só que a gente percebe que tem umas tosses carregadas, que faz um barulho aqui e você, sim, pensa que tem uma secreção e tem a famosa tosse seca. Tosse seca, é. Por que então, assim, uma sempre caracteriza um quadro, outra sempre caracteriza outro? Sim, normalmente a gente consegue discernir pelo tipo da tosse. Tá. A gente classifica a tosse, para quem tá em casa, de duas maneiras. Tá? A primeira é se ela é seca ou se ela tem catarro. Tosse com catarro é aquela tosse molhada, gente, que faz bastante barulho. E a tosse seca é essa daqui, ó. Uhum. Essa daqui, essa é a tosse seca. Tá. A tosse seca, ela pode estar associada a um resfriado, tá? Mas ela está muito mais associada a um quadro irritativo ou alérgico, tá? Não exclusivamente, na medicina não existe nem nunca nem sempre, mas essa tosse seca, ela é muito mais por irritação, por uma gripe, uma laringite, sabe? A dor de garganta com rouquidão. Agora, a tosse com catarro, você está gripado, resfriado ou com uma traqueite, tosse vai sair, você vai tossir, vai sair o catarro na sua tosse. Essa é a tosse com secreção. E o tratamento para cada uma delas é diferente. As medicações que a gente dá para uma, a gente não dá para outra. E a tosse, ela é uma resposta do quê, doutora? Por que a gente começa, então, a tossir? Por exemplo, uma tosse seca de alergia. Por que movimenta isso, essa irritação? Essa irritação, né? Então, a tosse, ela é uma defesa do sistema respiratório, Carol. Então, qualquer coisa que entre na nossa árvore respiratória, do nariz até a região do brônquio, que é aqui embaixo, pode estimular defesa. E o jeito de defender é soltar o ar rápido e tentar jogar longe isso. Vira essa vontade, né? Porque você sente, né? Coça, para poder expulsar algo estranho, então. Exatamente, expulsar esse irritante que entrou dentro do sistema respiratório. Então, a tosse, ela é uma defesa. Por isso que muitas vezes a gente tem tosse, a gente não pode usar um xarope para tirar a tosse, porque ela está te ajudando. Difícil, às vezes, a gente entender isso totalmente, né? Mas muitas vezes a tosse, ela ajuda a gente. Sim. Tá tentando expulsar algo para melhorar, enfim, para ter um quadro de melhora. Defender o pulmão de algum outro agente que está um pouco mais para cima. Por exemplo, numa sinusite, que é muito frequente tanto nos adultos quanto nas crianças, um dos sintomas é a tosse. É verdade. Né? Por que tosse? Porque a secreção escorre pelo fundo do nariz, desce aqui para a garganta e essa região aqui tosse para se defender. Para não ir para o pulmão. Para não descer para o pulmão, justamente. Legal isso, que interessante. Vamos dar mais valor à tosse, vamos olhar com outros olhos. Não fiquem tão bravos com a tosse, gente. Embora seja um desconforto absoluto, principalmente à noite, que as crianças tossem. Muito, né? Vamos ver essa perguntinha aí do público, olha lá na tela. Um beijo, Luciana, obrigada. A pneumonia, então, pode dar tosse? Você já me responde.
Vamos lá, a gente deixou uma perguntinha a respeito de pneumonia e há uma semana, 2 semanas, a gente falou de pneumonia aqui no programa porque nesta estação, outono, a gente sabe que também pode aumentar a incidência da pneumonia. Verdade. Como é que a gente entende um quadro um pouquinho característico dessa tosse da pneumonia? A tosse na pneumonia, gente, é o seguinte, ela vai poder ser seca ou com catarro. Então, muitas vezes, isso acaba confundindo os pacientes. A mais frequente é a tosse com catarro, tá? Então, a pessoa vai tossir, vai ter uma secreção mais amarelada saindo dessa secreção, dessa tosse. E junto com a tosse vai ter falta de ar, muitas vezes vai ter febre, cansaço, que são os outros sintomas associados a uma pneumonia, tá? Então, esse é o quadro mais frequente. Algumas pessoas, e a gente tem alguns germes que circulam hoje atualmente, que são alguns germes que dão uma pneumonia, que nós médicos chamamos de pneumonia atípica. Tá. Por quê? Pode dar uma febre mais baixa, mas a característica principal dela é que você fica com uma tosse seca e fica lá tossindo, tossindo, tossindo. Então, aquela tosse que acaba ficando meio cronificada muitas vezes, né? Não cronifica porque tosse crônica, por definição, são 8 semanas de 8 tosse. semanas. Então, um pouco antes, muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico. Mas paciente que está com uma tosse mais seca e não melhora, também tem que procurar. Numa tosse que fica mais prolongada, procure atendimento médico, porque pode ser realmente uma dessas tosses mais diferentes, que são as das pneumonias que são atípicas. Com febres nem tão altas, então temos que estar atentos também. Exatamente. Vamos colocar próximo mito ou verdade na tela e já receitinhas. O que funciona, o que não funciona? Às vezes a gente fala, que eu vou dar pro meu filho essa hora, meu Deus. Refluxo gástrico dá tosse. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é verdade. Quem tem refluxo sofre então com tosse? Sofre com tosse. A maioria, muitas vezes, é o principal sintoma. Tirando aquele sintoma que as pessoas já identificam de saída, que é aquela azia, aquela queimação, tá? Isso todo mundo sabe, né? Agora, quando a gente tem aquela tosse seca, que vem após as refeições, muitas vezes é justamente o que o esquema nos mostra, né? Então, o alimento desce pelo trato digestivo, a gente libera ácido, e esse ácido, algumas vezes, a contenção do esôfago, que é a válvula, o esfíncter, ela se abre e esse conteúdo pode subir. Quando sobe, esse ácido sobe, queima o esôfago, tá? E esta inflamação muitas vezes acaba gerando a tosse, porque muitas vezes sobe até aqui em cima a garganta. E aí irrita a garganta. Irrita a garganta e dá tosse. Então, muitas vezes, é muito frequente as pessoas que têm refluxo, a tosse aparecer logo após as refeições ou quando deita. Entendi. Então, na hora que deitou, você também tem um pouco mais de tosse. Isso está muito associado à tosse, ao pigarro. O pigarro também tem relação com o refluxo. Pigarro e refluxo pigarro e tosse são sintomas muito frequentes do refluxo. Então, quando alguém chega pra gente e fala, doutora, eu tenho um pigarro, uma tosse, alguma coisa presa na garganta, a gente começa a investigar sempre sinais e sintomas de refluxo, hábitos alimentares, alguma coisa assim que possa predispor à tosse. Essa perguntinha é legal, então, fala de alimento. Vamos ver? Olha lá. Um beijo, Paty, obrigada. Quando como chocolate e iogurte, fico pigarrando muito. Então... São alimentos, então, que aumentam aí, podem ser, enfim, predisposição para refluxo? Para refluxo, sim. O iogurte é um pouco mais difícil, só se a pessoa tiver um pouco de dificuldade de digestão do próprio iogurte. Tá. Mas o chocolate, ele é sabido que ele é um alimento que predispõe ao refluxo, porque ele contém cafeína e ele contém xantina, que são substâncias que relaxam aquele músculo, que é o esfíncter inferior do esôfago, que fecha a comunicação com o estômago. As substâncias. A substância. Então, a cafeína que tem no chocolate e a xantina. E aí, se você pegar café, refrigerantes, por exemplo, um refrigerante colado, por exemplo, ele tem café, tem cafeína e tem xantina. Os refrigerantes à base de guaraná também tem chá preto, chá mate, que tem muita cafeína. Então, são alimentos que pioram o refluxo, sim. Então, está muito associado e dá tosse.
tá aí. Eu acho que é legal para identificar nas crianças também, né? Sim. Porque a gente pensa no refluxo para os adultos, mas as crianças também podem ter refluxo, Sim, né? podem ter refluxo também. E se tem refluxo e ainda alergia de leite, de proteína, do leite, coisa e tal, aí vira uma bagunça. Vira. Tem que virar do avesso a criança para descobrir. Tem, porque aí... tosse desde muito pequenininha, né? Na verdade, as crianças pequenas, elas começam a ter tosse, muitas vezes ela pode ter um refluxo que é da faixa etária, e depois ela vai começar a ter tosse por contato com todos os alérgenos que ela começa a encontrar pelo mundo. Tá. Depois que cresce um pouquinho, melhora. Mas nesse início da vida, se pegar um outono bom e um inverno frio, aí a tosse pega mesmo. Nascer no outono e no inverno, então, tem os suas complicações. Eu acho que sim, mas as crianças até 2 anos, elas são as mais sensíveis nessa parte, porque o sistema de defesa está crescendo ainda, então elas sofrem mais, gente. Tá aí, meninas, não tem como escapar, mas Não. com algumas diquinhas que a gente vai passar daqui a pouquinho vai ficar mais fácil. Eu vou deixar uma perguntinha, mais uma de mito ou verdade na tela? Olha lá. A tosse normalmente piora à noite. Você comentou do refluxo, deitou, aí esse suco gástrico aí, enfim. A gente sabe que o refluxo pode piorar. Mas e qualquer outra tosse? Na verdade, eu acho que é verdade, né? Porque, pelo amor de Deus, passa o dia ótimo, é só você deitar, aí começa a tosse. Você fala, não preciso dormir. É verdade, doutora? É verdade. Por que, doutora, que a tosse piora à noite? A gente tem várias causas, né? Tem uma das causas que é do próprio organismo. A gente tem o nosso anti-inflamatório natural, que são os corticoides, e eles são liberados pelo nosso organismo durante o período da manhã. Então, conforme chega no final do dia, à tarde, a gente troca esse hormônio do corticoide pela melatonina, que é o nosso hormônio que faz dormir. Então, à noite, a gente tem menos esse anti-inflamatório natural. Por isso que muitas pessoas falam, ai, Maura, eu tô bem, mas chega no final da tarde, à noite, eu começo a tossir. Então, muitas vezes isso está associado também. E aí, quando... à noite é a hora que a gente deita. Então, se você já tem uma tosse, pode ter um pouco de refluxo, ou está com o nariz com uma rinite, deitou, a secreção escorre. Então, tem a secreção, tem o refluxo, tem a hora do dia. Então, é uma conjuntura de fatores que realmente vai fazer a gente tossir mais à noite. Juntou verdade, tudo. juntou tudo. É verdade. E aí, eu não posso falar o nome do medicamento, mas tem um princípio ativo e ele tem corticoide. Aí quando você fala assim, ai, não dá mais, preciso dormir, pelo amor de Deus, a criança não para de tossir, você vai lá e dá. Um pouquinho. Um pouquinho. Aí você fala, nossa, mas passou, porque tem o corticoide, que é isso que você explicou. Não tinha a menor ideia dessa explicação. Exatamente. Só que não pode, a gente tem que falar com o médico, pelo amor de Deus. O problema é se você dá uma medicação Não pode dessa dar. e tira uma tosse, que é uma Mascarou. tosse que a criança está com secreção. Quer dizer, Entendi. você inibe uma tosse que ela tá lá para defender também, né? Então, lógico, se a criança não dorme, a gente vai ter que pesar e fazer um tratamento no conjunto. Aqui hoje a gente está falando só da tosse. Verdade. Né? E a gente normalmente, às vezes, não tem só tosse, tem outras coisas. Então, tem que tomar muito cuidado sempre com aquilo que a gente dá nesses momentos, porque tem coisas que a gente pode utilizar para cada tipo de tosse em cada quadro clínico. Então, é muito complicado a gente utilizar medicações assim. De jeito nenhum. Porque às vezes o pediatra fala, olha, se chegar num limite, tipo, antes de dormir, pra você não ter que ligar 3 da manhã e acordar, o pobre pediatra. Se chegar num limite assim, você dá tanto, mas tem que ter orientação médica de qualquer maneira. Sim, senão... especialmente pra criança. gente e pras crianças também, especialmente, é muito importante. Mito ou verdade na tela? Olha lá, mais um, esse é bom, hein? Receitas caseiras como um bom chazinho são boas opções para acalmar a tosse. Você já me conta, porque a gente tem algumas opções, inclusive aqui, com receitinhas. Eu quero saber também se funciona, já que deitar piora, vão dormir sentados, será? Vamos falar de receitinha. Será que receitinha caseira e chazinho, mito ou verdade, pode melhorar a condição da tosse? Verdade. É verdade? Oba, que bom, né? Verdade, ajuda sim. E isso assim, não vou falar aqui que é verdade, é baseado em estudo científico. Tá? Essa é a melhor parte, a ciência já comprovou que realmente funciona. O chá quente é mais, o mecanismo que ele funciona é pelo calor. Tá. Aparentemente, ele, por aquecer essa parte da parte sensorial, diminui a tosse, tá? Agora, o famoso melzinho da nossa vovó, Ai, que delícia. né? O mel com limão da nossa vovó. Então, o limão não tem nada de comprovado. Não tem. Acredito que o limão entre mais para umidificar, para molhar, para dar um azedinho em relação ao açúcar, o doce do mel. Agora, o mel de boa qualidade, ele tem poder anti-inflamatório,
e ele tem poder realmente de inibir a tosse, tá? Então, mel de boa qualidade, gente. Aquele da abelhinha, bacana. Orgânico melhor ainda, né? Super bem, tá? Então, aí é certo. Só que certo. crianças, a partir de quantos anos que pode? Crianças um pouco maiores, assim, pelo menos a partir de um ano e meio, que é quando a gente começa a dar realmente o doce para as crianças, né? Ele pode ser preventivo, doutora? Eu tenho dado agora no outono todo dia uma colher de mel pro João. Então, ele tem, o mel, ele tem princípios anti-inflamatórios, tá? Se você associar, por exemplo, com própolis, aí eu consigo te falar que ele vai ter um efeito preventivo. Por quê? O própolis, também, de novo, um própolis de boa qualidade, ele tem propriedade antibacteriana. Isso está provado no própolis. Tá? Então, por isso que o própolis com mel, quando a gente põe na garganta, né, aqueles que são bons de espirrar, ou quando a gente faz em casa mesmo, eles têm um poder de realmente de funcionar. Um mata as bactérias e o outro é um bom anti-inflamatório. Que legal. Tá? Então funciona super bem. E quantas vezes por dia? Temos um limite aí de consumo de mel, né? Não pode ter cuidado com os diabéticos, todo mundo não pode sair, mas assim, pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia, acho que é tranquilo de se utilizar, tá bom? E bacana. Você trouxe aqui pra gente encerrar tanto o soro e também tem um cigarro. Gente, assim, eu como profissional, eu sempre, eu uso, assim, peço licença até para fazer o pedido aqui, cigarro da tosse, dá muita tosse. Dá muitos problemas que podem culminar com tosse e problemas graves. Pessoal, por favor, evitem fumar e evitem fumar perto das crianças, porque isso dá tanto tosse e outras infecções nas crianças. E outros problemas, exatamente. Né, doutora? E uma outra coisa que é bacana para prevenir são, primeiro, a lavagem nasal, um sorinho no nariz à noite, sempre é legal, lava o nariz, umedece, tá certo? Tira essas secreções que ficam presas e a hora que você desce, pinga e tosse. E na época muito seca, vale lembrar também de umidificar esse ambiente. Então, um vaporizador, um umidificador vai ajudar muito mais do que uma própria inalação, deixar o ambiente um pouco mais úmido, especialmente nos períodos de ar mais seco. Que a gente já tá, né? Isso, nós já estamos. A gente sente no nariz. E aqui em São Paulo parece que tudo é triplicado, porque a poluição e etc. Isso. O ar aqui realmente é um negócio complicado. Então, tá aí, vale a pena para quem tem um aparelho em casa. Só para fechar, dormir sentado? Então, quando você tá com uma tosse realmente muito... Senta. Quando você tá com a tosse com uma crise muito intensa, quando você dorme sentado, o que acontece? Você diminui a queda de secreção lá para trás, diminui a irritação da via respiratória. Então, você diminui tanto o refluxo quanto a queda da secreção. Então, dormir com 2 travesseiros, dormir com decúbito mais elevado, funciona assim. Agora, 2 travesseiros vai melhorar a tosse e vai dar um torcicolo. Então, a sugestão é elevar a cama como um todo. Ou eu peço para o paciente colocar um edredom embaixo do colchão, porque ele leva o colchão e ele dorme com um travesseiro só, para não acordar com o pescoço travado no dia seguinte e com tosse ainda. É uma noite de avião, porque é aquele desconforto de passar a noite no avião. Mas se você inclinar só a cabeceira da cama, o paciente fala, mas doutora, eu não tenho um edredom para colocar. Para muitos pacientes eu falo, gente, pega um calço de madeira, enrola uma toalha, um tijolo, alguma coisa, põe no pé da cama, que você eleva a cabeceira como um todo e vai ficar mais alta, não vai ficar tão... Então funciona. Não vai tossir tanto. Tá aí, não tava viajando tanto. Né? A gente tem que ter alternativa para tudo, porque à noite a gente tem que dormir, gente. Afinal, dormir também é o que faz bem para a saúde, pro dia seguinte render, né? Para tossir menos o dia seguinte. Boa dica. Claro que a doutora Maura Neves, otorrinolaringologista, volta ao programa. Vou deixar um contato para vocês. Quem quiser segui-la lá no Instagram, @medprimus, é da clínica, tá? @MED, é um D mudo, Primus, com U no final, @medprimus, você já encontra todo o trabalho. Obrigada mais uma vez, Carol. doutora. Sempre um Muito prazer obrigada. tê-la aqui.